Muito bom dia a todos. Serralves, a Bienal de São Paulo e as cidades performativas, arte, espaço público e transformação urbana. Em primeiro lugar, muito obrigado por estarem connosco e por escolherem Serralves para esta iniciativa integrada nesta operação de trazer a Bienal de São Paulo a Portugal, ao Porto, a Serralves. A Bienal de São Paulo tem 64 anos e, no seu início, já em 51, teve a preocupação de revelar o Brasil modernista que se abria ao mundo e que desejava que o mundo o fecundasse com as novas ideias e as novas ilusões. Hoje, a Bienal de São Paulo é reconhecida como uma plataforma de representações artísticas diversas, foi-se afirmando ao longo dos anos pelo desenvolvimento de novas perspectivas não eurocêntricas na arte dos nossos dias. A Bienal permitiu que a arte brasileira se revelasse e se globalizasse. Pela primeira vez, viajou fora do Brasil. Como tive ocasião de recordar no dia da inauguração desta exposição entre nós, esta vinda a Serralves cumpre um dos objetivos da sua missão estatutária, aproximar a arte brasileira do público internacional. Mas também lhe importa o retorno, levar a arte internacional ao público brasileiro. Tem, por assim dizer, um desígnio pedagógico nos seus propósitos, tal como a nossa própria Fundação de Serralves. Associada à 31ª Bienal de São Paulo, em dezembro do ano passado, realizou-se um debate sobre a temática desta conferência, cidades performativas, ou performáticas, como se diz no português do Brasil, arte, espaço público e transformação urbana. A Fundação de Serralves sente-se lisonjeada com a escolha da Bienal para se exteriorizar. Acolhe com interesse este debate sobre as cidades do futuro, porque o assunto também nos interessa, tanto pelo lado da arquitetura contemporânea, como pelo desafio de refletir sobre a incerteza do futuro e sobre o papel das artes performativas na qualificação da vida urbana. As motivações da 31ª Bienal, conforme compreendi, convergem com todas as preocupações e interrogamos-nos de forma ambiciosa. Como pode a arte pensar novas formas de alterar o mundo? O artista tem legitimidade para imaginar modelos de vida e de organização social diferentes daqueles a que estamos habituados ou que até ainda não existem? Eram as questões que vós colocáveis na 31ª Bienal. Eu considero que os artistas, na sua salutar rebeldia, gostam de questionar o que os condiciona. Gostam de questionar a autoridade, o sistema de controle, as práticas repressivas. Podem não saber como fazê-lo, mas revelam-nos que tudo podia ser diferente numa inter-relação mais justa, num mundo mais perfeito. A exposição que nos revelaram apela a que façamos este esforço trocando experiências e conhecimentos. Vou-vos falar um pouco de Serralves para enquadrar esta preocupação. Serralves é relevante num contexto cultural português da cidade do Porto e da região onde nos encontramos e, resumidamente, direi, tem 26 anos esta fundação de atividade em prol da cultura contemporânea, mas fundamentalmente da formação de novas gerações. É, por assim dizer, uma tentativa de ajudar os mais novos a terem relações emocionais com os espaços urbanos, tudo contribuindo para estar em maior equilíbrio com a cidade. Recentemente fizemos um inquérito ao público de Serralves que revelou que a reação dos nossos visitantes é sempre mais de natureza emocional do que racional. Há quem considere que Serralves é uma operação de sucesso. O meu indicador é o número de visitantes de Serralves nos últimos 12 meses. Tivemos o ano passado 485 mil visitantes, atingimos o meio milhão no mês de junho. Desses 500 mil visitantes, 100 mil são jovens, desde crianças de tenra idade até
jovens dos seus 14, 15, 16 anos, 100 mil, mas vêm sempre integrados em ações organizadas pelos nossos serviços educativos, para que possam entender aquilo que aqui lhes é proposto. Serrovos é apelativo para quem quer descobrir o caráter dos habitantes da nossa cidade e a sua atitude perante os valores contemporâneos. Somos visitados por 110 mil visitantes estrangeiros. Quem vem ao Porto não deixa de vir a Serrovos. Serrovos é um espaço de liberdade. Vale pela oferta cultural compósita, a arquitetura do museu, o seu parque, os jardins, a quinta, as exposições, as suas galerias, a oferta no domínio das artes visuais e das artes performativas, a música, a dança, o jazz, o balé, cinema, a exaltação do livro de artista, da sua biblioteca, as conferências e os debates sobre a sociedade atual e sobre o futuro. Serrovos aceita expandir os seus propósitos para fora dos seus muros, em cooperação com outras instituições da cidade, exibindo a sua coleção noutros espaços culturais ou levando as suas iniciativas performativas para o espaço público. O estímulo às indústrias culturais e às indústrias criativas é hoje um dos 5 eixos da ação da Fundação de Serrovos. Procuramos, assim, contribuir para que se forme ambiente criativo envolvente e com repercussões em todo o resto da atividade social. Trabalhamos com autarquias locais, ou seja, com municípios, numa cooperação cultural descentralizada para expandir este ambiente criativo a cidades mais periféricas. Podia dizer também que Serrovos é um fator de internacionalização e, em última análise, contribui para que a região norte de Portugal seja mais competitiva em termos económicos. Também acreditamos no valor económico da cultura e no retorno económico do que é investido na cultura. Neste sentido, Serrovos é um exemplo de parceria pública-privada bem-sucedida. Depois da Revolução de 1974, houve um movimento reivindicativo, diria, mais intelectual que popular, na cidade de Porto, no sentido de criar no Porto um centro de cultura contemporânea, apoiado por uma coleção, um museu. O Estado português aceitou o desafio, mas, no entanto, propôs a um conjunto de agentes privados para se corresponsabilizarem num desígnio de serviço público. O modelo organizativo concebido foi um figurino singular, uma fundação privada com o reconhecimento da sua utilidade pública. Hoje, Serrovos é a instituição portuguesa, a instituição cultural portuguesa, que mais dinheiro privado alavanca a partir de dinheiro público, o que realmente também não é típico nas organizações culturais europeias. Tem uma preocupação de qualidade que aqui é levada à obsessão, tanto nas opções culturais como na gestão administrativa. Finalmente, Serrovos no contexto urbano. Serrovos, em 1986, este espaço de 18 hectares no meio da cidade do Porto, corria um risco. O risco era de ser alvo de um projeto de desenvolvimento urbanístico de caráter especulativo. Hoje é um notável exemplo de espaço em transição. Era uma quinta de recreio de uma família de bom gosto, hoje transformou-se num espaço de fruição e de apropriação coletiva. Consolidou-se como um espaço de representação, como qualquer museu, mas é também veículo para explorar a relação da arte com o ambiente e a paisagem. Foi pioneira na educação ambiental em Portugal há 25 anos e na compreensão do papel que o ambiente pode ter na formação do novo ser urbano. Para nós foi muito importante porque este espaço era um espaço considerado de gente rica, inexpugnável. As crianças dos bairros sociais apenas saltavam um muro de noite e eram perseguidas pelos cães. No primeiro momento tivemos necessidade de abrir Serrovos a essa população da vizinhança
criando hortas pedagógicas e convidando que cada criança das escolas da vizinhança pudessem ter aqui um pequeno terreno onde cultivassem as sementes de feijão, de ervilhas, de favas, para ver a natureza em relação com a sua vida urbana. Eu tive ocasião de visitar Inhotim, Minas Gerais, há cerca de um mês e meio. Encontrei conceitos semelhantes com Serrovos, qualidade ambiental, exemplos de boa arquitetura em harmonia com preocupações de natureza paisagística, cultura contemporânea, sensação de bem-estar, de bom gosto. Até, curiosamente, temos o mesmo número de visitantes, 500 mil. Retive algumas diferenças de escala, 18 hectares aqui, 300 hectares lá, 7 jardineiros aqui, 700 jardineiros lá. De qualquer forma, a mesma preocupação de atrair, através da natureza, o ser urbano para a cultura contemporânea. Termino afirmando que a operação da 31ª Bienal de São Paulo em Serrovos não é uma simples mostra ou seleção da última Bienal paulista. É o início de um processo de cooperação entre as duas instituições com pontos comuns, visão e compromisso, visão de futuro de cidades em transição, compromisso para com as novas gerações, para que possam ser mais do seu tempo, para que possam ser mais contemporâneas. Muito obrigado, portanto, por estarem connosco. Bom dia a todos. Muito obrigada, Sr. Luiz Braga, por suas palavras. Eu queria aqui, em nome do nosso presidente da Bienal, Luiz Terepins, em meu nome, como diretora da Bienal, agradecer muito Serralves por nos acolher. Como o senhor mesmo disse, nós também pensamos que essa itinerância, essa primeira itinerância internacional da Bienal, é o início de um processo. Temos realmente a ideia de fazer disso uma prática inaugurada aqui em Serralves e acredito que temos muitas trocas ainda para ter pela frente. E gostaria de dizer que esse seminário também é algo que nós fizemos já uma vez em São Paulo, em parceria com a Arquifuturo, que é nosso parceiro fundamental e importantíssimo para esse processo. E a ideia é que a Bienal de São Paulo, cada vez mais, se projete no cenário de discussão do papel das cidades, se relacione com as cidades e que não seja uma mera exposição, como o senhor disse, que seja um processo de criação de vínculos, de ideias novas, quer com outras cidades brasileiras. Nós estamos fazendo esse ano mais de 10 itinerâncias pelo Brasil todo. Fizemos essa primeira itinerância aqui. E a nossa ideia é que, com isso, a Bienal saia de um casulo, de um provável elitismo para o qual, muitas vezes, ela fica condenada e tenha algum tipo de frescor nesses processos de interação com outros lugares. Eu queria rapidamente agradecer aqui os nossos parceiros do Arquifuturo, sim, mais uma vez eu volto a dizer, foram fundamentais. O Tomás vai dar umas palavras. A diretora do Arquifuturo aqui presente, Laura Greenhalgh, trabalhou muito para que esse seminário pudesse ter o formato que tem. E queria, sobretudo, agradecer aos nossos convidados, que vocês vão ter o prazer de ouvir, que são pessoas que trazem sempre uma prática e uma reflexão sobre a cidade, sobre os processos de transformação, de interação, de regeneração e o papel da cultura e das artes nesses processos. Eu não vou me demorar, porque eu acho que ouvi-los vai ser o grande prazer do dia de hoje. Muito obrigada a vocês também pela presença aqui. Tomás, umas palavras tuas. Bom dia a todos. Eu também queria agradecer à Fundação Serralves por nos acolher e dizer aqui para o Luiz Braga que eu, seguramente, apesar de não me enquadrar na categoria da faixa etária que foi pesquisada, eu também fui impactado emocionalmente desde que vim a Serralves a primeira vez e continuo sendo. Quer dizer, então é um grande privilégio estar aqui, estar nessa identificação de um grande arquiteto, né, do Álvaro Siza. Então é um privilégio realmente poder estar aqui trazendo essa discussão. Segunda questão, agradecer a Bienal, de fato, ter sido um parceiro
bastante, enfim, importante, mais que importante, tem sido um parceiro bastante coeso procurando amplificar o que é essa discussão que a gente faz sobre arte e cultura como elemento de regeneração urbana. Então, acho que esse ponto é um ponto importante. O Arco Futuro é uma plataforma de discussão sobre o futuro das cidades, no qual nós temos procurado ampliar as interlocuções e ampliar o campo de discussão da cidade. E arte e cultura, sem dúvida nenhuma, é um campo fundamental, é um eixo estruturante das cidades. E a Bienal em São Paulo passou por esse processo. A Bienal tem mais de 50 anos, mas há um novo processo, uma nova gestão dentro da Bienal, que agora vai para o seu 3º mandato e que fez, de fato, da Bienal uma nova centralidade e um eixo importante na regeneração e na discussão da cultura dentro de São Paulo, né, e que agora se amplifica para outras cidades do Brasil. E, por fim, não podia deixar de agradecer a cidade do Porto, que nos acolhe aqui na nossa primeira estreia internacional, e é realmente para a gente também uma grande satisfação estar nessa bela e acolhedora cidade. Então, eu queria agradecer a todos, queria agradecer também aos nossos palestrantes e convidados, e com a certeza de que teremos aqui um dia cheio e repleto de uma ampla e bastante importante reflexão sobre o futuro das cidades. Obrigado. Eu esqueci de chamar o Gelson Fonseca, que é o cônsul-geral do Brasil aqui no Porto. Bom dia. Bom dia a todos. Queria saudar o engenheiro Braga da Cruz, agradecer mais uma vez uma acolhida que ele faz às coisas brasileiras, né? Acho que aqui na Serralves se realizaram 2 exposições magníficas, uma do Cido Meirelles, outra da Miriam Schendel, e agora essa mostra da Bienal e o seminário. Eu não queria também saudar a doutora Lídia, o Tomás, e os demais participantes do seminário. Eu não tenho muito o que dizer sobre o seminário, não sou um pensador sobre cidade, eu sou um consumidor de cidades, eu, como diplomata, vivi muitas cidades, e a única coisa que eu talvez pudesse dizer é que a Arco Futura acertou tanto com a cidade quanto com o Serralves. Eu vivi muitas cidades, eu sou do Rio de Janeiro, em que havia mais problemas que soluções, né? E o Porto, para mim, é uma cidade que tem mais soluções que problemas, né? E eu acho que isso fica muito claro. Eu estou aqui há 2 anos, percebi isso muito imediatamente. E uma das partes da solução é justamente a cultura, né? Que é muito presente no cotidiano da cidade, né? E entre as soluções está Serralves, né? Porque uma das coisas que me impressionou em Serralves não é a qualidade da arquitetura do CISA, nem a qualidade das exposições, que essa é muito evidente, mas que eles conseguiram criar uma espécie de intimidade entre a cidade e a instituição, né? Há fins de semana que Serralves promove, fins de semana que duram 48 horas, que estão em Serralves, ou passam por Serralves para ver os mais diversos espetáculos, 40 mil pessoas, 50 mil, o Luiz me dirá quantas, mas e vivem um museu, quer dizer, o museu se desacraliza, porque vem criança para ver palhaço, vem jovem para ver dança moderna, enfim. Há uma intimidade da cidade com o Serralves. É a impressão que eu tenho, né, como eu disse, eu não pensei esses assuntos, mas que essa intimidade da cidade, no caso dos portuenses com a instituição cultural, é a base para qualquer solução que a cultura possa oferecer aos problemas da cidade. Mas é isso, enfim, espero que o seminário tenha grande sucesso e parabéns pela escolha da cidade e pela escolha de Serralves. Nós vamos agora passar um vídeo rapidinho sobre o Arco Futuro, para vocês conhecerem um pouco mais a plataforma do Arco Futuro.
La conclusión que saco realmente es que en procesos de arquitectura y urbanismo es absolutamente necesario conectar con la realidad local y a partir de allí iniciar procesos de transformación en la ciudad. Especialistas do Brasil e do exterior estão reunidos em São Paulo para discutir ideias que melhorem o trânsito nas cidades. Vamos usar o conhecimento da arquitetura para resolver um problema relevante. It's about serving other people, and that way we can change the world. I'm coming back in 6 years and seeing what you guys do. Take the chance. Yeah, exactly. In your cities. Arquitetos, urbanistas, políticos, economistas, representantes da sociedade civil e o público, para discutir novos modelos para uma transformação que, mais que urgente, se caracteriza hoje como fundamental. Onde existe uma arquitetura, principalmente concentrando a população, que permite que as pessoas façam muitas coisas a pé e que também cria uma maneira eficiente de utilizar a energia, tudo isso é muito importante. We thought the High Line would get about 300,000 visitors a year. Last year we had about 4.5 million visitors. This year we might hit 5 million. So I always try to find programs to solve by design. Instead of designing from some scratch on white campus, I always try to look for some programs. É um apelo que eu faço para todos. Como é que a gente pode pensar em instrumentos financeiros de longo prazo que usem essa terra, que vai contar com o apoio do governo para se obter o acesso e para se considerar a constituição de instrumentos financeiros. Essa é a equação fundamental para o futuro das cidades. Uma das coisas mais importantes que o Arco Futuro pode fazer, que é mostrar que existem maneiras completamente diferentes de fazer boa arquitetura.